Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo venha cobrir a sua vida, minha amiga e meu amigo ouvinte. E cobri-la de tal forma que ela seja abençoada no dia de hoje e daqui para frente, todos os dias da sua vida. Não quero dizer com isso que a bênção que nós recebemos de Deus, que a presença, a plenitude do Espírito Santo vai nos evitar enfrentar lutas, dificuldades, problemas, desertos. Não. A bênção de Deus continua, independentemente dos desertos. Jesus foi levado, foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo estava com ele. Quer dizer, a bênção estava com ele. E a bênção esteja com você, para que você venha lutar e vencer. Não como os ímpios, os injustos, os cruéis. Eles não têm a bênção de Deus, então eles lutam sozinhos e por isso perdem as batalhas. Mas aqueles que têm a bênção do Espírito Santo, estes, com certeza, apesar das lutas, das dificuldades, serão abençoados, porque a bênção estará com eles para sempre. E graças a Deus. Pois é, nós falávamos ontem sobre a escolha, o critério da escolha de Deus. Você sabe que muitos são chamados, poucos são escolhidos. E o critério que Deus usa para escolher dos chamados aqueles que entrarão na arca da salvação. Qual é o critério que Deus usa? Nós vimos ontem que Deus chamou e escolheu Noé por ele ser um homem justo, um homem correto, íntegro. Você verifica, por exemplo, nos dias atuais, os políticos estão sendo castigados, presos. Há políticos que estão passando a noite em claro, não sabe se vão também ser pegos e levados para a prisão, porque eles fizeram coisas erradas. Eles se locupletaram do dinheiro público, deixando o povo sem saúde, sem segurança, sem qualquer condição de viver. Eles abandonaram o povo para tirarem proveito para si. Hoje estão pagando, hoje estão sendo presos. Imagine você que esses mesmos políticos outrora colocaram lá na televisão, na campanha eleitoral, a minha foto, chamando-me, em outras palavras, de ladrão, de vigarista, disso e daquilo. E hoje a Polícia Federal os deteve, estão presos como tais, como ladrões do povo. Mas isso tudo, minha amiga e meu amigo ouvinte, acontece pelo que nós plantamos. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Então, os incrédulos, os ímpios, não veem assim, não observam isso, não atentam para esse fato. Colhemos hoje o que plantamos ontem. Vamos colher amanhã o que plantamos hoje. E veja bem, pensando nisso,
é que nós remetemos o nosso pensamento, a nossa mente para o que Jesus falou. Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem, referindo-se a si próprio. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Jesus não fala aqui na linguagem popular da promiscuidade, ele fala casavam e davam-se em casamento, quer dizer, eles se envolviam uns com os outros sem qualquer ordem, sem qualquer disciplina, sem qualquer dignidade. Eles se entregavam às carnalidades, eles se entregavam aos roubos, às mentiras, à prostituição, a tudo que não presta. Assim eles viviam. E pensavam assim, bem, não vai acontecer nada comigo. Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Até que veio o dilúvio e todos foram mortos. Eu tenho visto os dias atuais como nos dias de Noé. Nos dias de Noé. Os dias em que havia uma completa, total desordem na humanidade. Era menor, escala bem menor a humanidade, mas era a humanidade corrupta. E é o que nós vemos hoje. Você verifica, por exemplo, que hoje em dia já se fala muito, já se elabora até leis para formar um terceiro sexo. Terceiro sexo quer dizer, Deus criou o homem, criou a mulher e mais nada. Agora eles querem criar um terceiro sexo, que não é homem, que também não é mulher. Isso já está sendo institucionalizado pelo mundo afora. Quer dizer, eles estão trabalhando forte, o inferno está trabalhando forte para arrematar o máximo possível, arrancar o máximo possível de pessoas do reino de Deus. Eles estão tentando de todas as formas possíveis, o diabo e Satanás, o diabo e os demônios, para destruir o máximo possível, porque Satanás sabe que sua hora está chegando. Ele sabe perfeitamente. Então eles estão jogando sujo com todas as suas forças, ele e os seus filhos. Mas Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também na sua vinda. Agora, quem será salvo? Quem? Quem será chamado e escolhido? Quem? Eu só vejo uma pessoa, um tipo de pessoa. Aquele que vive na justiça, aquele que anda na justiça. Mas, o bispo, eu não vivo na justiça, eu não ando na justiça, eu sou escravo do pecado, eu tenho sido escravo do pecado. Eu não consigo sair das teias do pecado, da prisão, da escravidão do pecado. Eu não consigo. Eu tenho desejo de viver uma vida reta. Eu estava conversando com um rapaz que hoje é homem de Deus, que outrora foi bandido, assassino, ladrão, traficante, etc. E ele confirmava comigo, realmente, bispo, há muitos jovens que estão na criminalidade, chefes
de gangues, que estão dormindo agarrados, cobertos de armas, porque têm medo de serem pegos de surpresa. Mas eles não querem essa vida. Eles têm dinheiro, eles têm o que querem, só não têm uma coisa: paz. Eles não têm paz. E nem podem ter paz. Como que uma pessoa pode ter paz se está aprisionada ao pecado? O pecado não deixa o pecador em paz. O pecado é um espírito. Ele não deixa o pecador, a sua presa, em paz. A pessoa só recebe paz, a paz do Espírito Santo, quando ela é livre do pecado. Quando ela se vê liberta do pecado, do peso do pecado, do peso que carrega na consciência. Então, os que forem justos ou que têm esse desejo sincero de sair do pecado, de deixar o pecado, estes com certeza vão ter oportunidade, estão tendo oportunidade para deixar a escravidão do pecado e então serem salvos e fazerem parte daqueles que vão entrar na arca da aliança, na arca da salvação. Minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. Não há nada mais precioso na nossa vida do que a nossa vida, não é verdade? Agora, Deus não projetou a gente viver apenas 90, 100 anos. Não. Ele projetou para vivermos a eternidade. Então, os escolhidos vão viver a eternidade com Deus. Mas os que foram chamados e não foram escolhidos por falta de ter sede, fome de justiça, ou de viverem na justiça, então estes vão sofrer as consequências e não há quem possa salvá-los. Pense bem nisso. Pense bem. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Aquele dia, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas somente o Pai, o Deus Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E somente os escolhidos serão levados. Os demais sofrerão as consequências deste mundo perdido. Para confirmar as palavras de Jesus, nós temos testemunhos que estão todos os dias sendo mostrados aqui, através dessa programação. Testemunhos de fé, testemunhos de justiça, testemunhos da manifestação do poder de Deus. E essas pessoas estão testificando de que tudo aquilo que está escrito, está profetizado, está se cumprindo pouco a pouco na vida dos que creem. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por conta de terem o seu encontro com Deus. Vamos ouvir. Como é que é o nome da senhora? Arminda. Dona Arminda, e aí? Como é que a senhora chegou aqui? Quando eu cheguei aqui, bispo e a todos que estão aqui, que acompanham, a maioria das pessoas que chegam ruins, eu cheguei, acho que para lá de ruim.
Eu tinha vício da bebida, a minha vida era muito transtornada, porque eu era uma pessoa muito ansiosa, eu trabalhava muito, eu dedicava pouco aos meus filhos, eu tinha 2 filhos que cuidava deles toda a vida, e era difícil manter, eles pediam alguma coisa, eu não tinha, tirei um da escola até cedo, coloquei ele para trabalhar com 13 anos, e não tinha condição para nada, nada, e nem o mínimo, que era dar educação para ele, porque eu também não tinha nem preparo emocional. Era uma vida de fracasso? Sim, senhor. Era uma vida de fracasso, dificuldade, era uma miséria, porque, a partir do momento que um filho pede o básico, que é uns 25 centavos para o pão, e você não ter para dar, quem aqui já passou por isso ou passa sabe do que eu estou falando, é muito triste. Então, a senhora chegou aqui, a senhora não tinha dinheiro para comprar o pão para o seu filho? Eu tinha uma empresa, bispo, mas ela não mantinha, ela não conseguia manter, quebrada. Como é que a senhora conheceu a Igreja Universal? Eu tinha feito uma cirurgia, estava de cama, e eu ficava passando de canal em canal, e aí eu vim para ver aquilo que acontecia com as pessoas, eu queria que acontecesse na minha vida também. A senhora viu um testemunho de alguém e disse, eu vou lá. Eu vi testemunho, eu vi as pessoas falando como que era, né? Não tinha estudo, e, de repente, estava prosperando. Outra pessoa que não sabia nada, e, de repente, estava sabendo tudo. E eu queria aquilo para mim. Dona Arminda, quanto tempo na presença de Deus? Tem 7 anos, bispo. 7 anos? 7 anos. Para quem não tinha pão para dar para o filho. Como é que foi essa mudança? Então, a primeira coisa, eu comecei a ter paz. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Comecei a lutar para acabar com o vício, não conseguia. E comecei vendo as coisas assim, saindo daquela dificuldade, começando a melhorar. Só lembra da primeira fogueira santa? Eu lembro da primeira, porque foi assim, foi o chão. Quem mandou a senhora fazer isso? Ninguém, partiu de dentro de mim mesmo. Foi aquela coragem e a certeza que eu sabia que Deus estava pondo era as mãos. Ele não estava me tirando, ele estava colocando as mãos. Foi Deus que lhe pediu. Ele deu a minha primeira oportunidade. A partir da minha primeira fogueira santa, eu comecei a ver grandes resultados. A primeira coisa foi o imóvel da empresa, né, que era uma casinha velha, lá no fundo, lá, e não tinha nada, nem porta, não tinha dinheiro para comprar a porta. Ficava escorado com madeirite, e eu pedindo para alguém, os vizinhos, ajudar a tomar conta, para ninguém entrar, ninguém pegar os documentos das empresas. Eram empresários que estavam lá. E cada fogueira santa só foi fazendo, só foi usando a fé, e aí? A cada fogueira santa eu fui adquirindo uma bênção, e cada uma maior que a outra. Cada bênção maior, cada sacrifício maior. Essa é a obediência. E aqui não tem como dar errado, porque o dia que eu falei, eu podia dar outra coisa, mas eu vou dar esse. Foi minha primeira conquista, a primeira de todas as conquistas. Sempre fazendo mais para o altar? Sempre fazendo mais para o altar. E, a partir do momento que eu dei a primeira, o que Deus me pediu ali, que foi a primeira que eu passei, pronto, a partir dali foi abrindo portas, escancarando janelas. Eu não considero nem como uma simples coisa. Foi acontecendo uma coisa daqui, outra dali, sem eu procurar. A senhora não tinha dinheiro para comprar o pão, não é isso? É, sim, sim. A senhora pode fazer um resumo do que a senhora tem hoje? Hoje eu tenho 20 terrenos rurais, de 20 mil metros cada um. Hoje eu tenho 2 pousadas, uma em Mateus Leme, outra em Betim. Hoje tem sala comercial alugada, tem apartamento alugado, cobertura alugada, casa alugada, tem cobertura de 16 cômodos alugada. Então, hoje é uma vida mais que abençoada. Tem empresa de caminhão, tem a mesma contabilidade, que era 54 clientes quando eu cheguei. Hoje tem mais de 3 mil clientes. Hoje eu tenho uma empresa de certificado eletrônico, né, de assinatura eletrônica, certificado digital. Hoje eu estou, né, no meio dos grandes também. Tem a transportadora só com caminhões novos, graças a Deus. E uma empresa de venda coletiva, que ela vende para o grupo e vende para grandes empresários também. Para resumir, é tanta coisa que a senhora tem: casa, pousada, cobertura, caminhão, empresa, loja, transportadora. Dá para ter uma ideia do valor, se a senhora vendesse essas coisas, um valor mais ou menos do patrimônio? Está beirando 70 milhões. Como? Está beirando 70 milhões. Você quer que fale mais o quê? Deus te abençoe. Eu era uma pessoa extremamente angustiada e depressiva. Era filha de uma mãe solteira, a minha mãe não tinha condições de me manter sozinha, morava de favor na casa dos meus avós com outros parentes.
As brigas eram constantes por conta do volume de pessoas que moravam lá. E por conta disso, a minha mãe sempre vivia muito revoltada e descontava toda a raiva que ela sentia em mim e no meu irmão. Eu ouvi da minha mãe por várias vezes que ela preferia ter me abortado do que ter nascido, que ela se arrependia disso. E todas essas circunstâncias foram gerando diversos conflitos, diversos problemas dentro de mim. Eu passei a imaginar que, assim, qual era a razão da minha existência? Eu não queria mais viver, eu não tinha motivo para viver. Eu, assim como minha mãe tinha desejado a minha morte e se arrependia de não ter feito, eu também passei a pensar na morte, desejar e planejar me matar e acabar com a minha vida. Assim como a Aline, eu também vim de uma família destruída, uma família que tinha muitas brigas. Nós tínhamos uma vida limitada, uma vida regrada no quesito financeiro, porque em que pese meus pais trabalhassem bastante, de sol a sol, nós não víamos as aquisições acontecerem. Então eu cresci com isso dentro de mim, com essa vida regrada, essa vida limitada, e isso fez com que eu me tornasse uma pessoa insegura, uma pessoa complexada, que me levou a ter alguns pensamentos ruins para a vida, para o futuro. Eu não via futuro para mim, eu não via perspectiva do que eu poderia vir a ser um dia. Com isso eu me sentia extremamente inseguro de tomar as decisões, até mesmo para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. Então, sempre que aparecia um desafio, sempre que de repente eu precisasse tomar coragem, eu parava por ali. Algo dentro de mim dizia: não faça, não vá. E isso me dominava todos os dias. E uma certa oportunidade que eu conheci a Aline. Passamos a conversar por algumas vezes e eu acabei confessando para ela algumas coisas que eu estava vivendo. E foi quando ela me fez o convite para vir à igreja. E eu conheci a igreja num dia de desespero, onde eu achei que era o meu último dia de vida. Eu andava pela rua e eu encontrei uma porta aberta. E aí eu comecei a participar das reuniões e das correntes. A partir delas, eu me transformei numa outra pessoa. E depois de ser curada interiormente, me transformar numa mulher forte, nós começamos a namorar, né, amor? É verdade. Começamos a namorar, mas acima de tudo nós começamos a usar a nossa fé. Começamos a aprender que nós tínhamos que lutar para chegar nos nossos objetivos e paulatinamente as coisas começaram a acontecer. E então nós começamos a fazer planos, começamos a projetar, começamos a sonhar, mas ainda faltavam resolver os problemas financeiros. E foi nesse momento que surgiu a Fogueira Santa do Monte Sinai. Foi ali que nós enxergamos uma oportunidade de transformar tudo nas nossas vidas, transformar tudo aquilo que faltava. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Nós agarramos com tudo aquela oportunidade, tomamos iniciativa, obedecemos e fizemos o nosso sacrifício. E quando nós subimos no Monte Sinai, representado pelo altar, nós já descemos convictos da nossa vitória, em todos os sentidos da nossa vida. E eu também desci do altar uma nova pessoa. Eu passei dali em diante a ter força, determinação. Eu passei a ter coragem, a acreditar em mim. Algo dentro de mim pulsava que eu poderia chegar lá nos meus objetivos. E daí em diante as coisas começaram a acontecer. Muitas coisas boas e novas começaram a acontecer. Nós casamos, nós começamos a trabalhar juntos, paulatinamente as coisas foram acontecendo para melhor. Nosso escritório foi montado, foi projetado, é um escritório de advocacia. Nós conquistamos um imóvel comercial para o nosso escritório, nós conquistamos um apartamento, conquistamos a nossa casa, um lugar onde a gente pode passar momentos maravilhosos juntos, um lugar de paz, a gente tem tranquilidade, conquistamos uma vida realmente muito boa. Hoje, o carro que a gente deseja, a gente pode adquirir, a gente desfruta de uma vida repleta e regalada. E além disso, a maior riqueza que nós conquistamos nessa vida
é o nosso relacionamento com Deus, algo que não tem preço. Nós sabemos que todas as nossas conquistas, tudo que nós temos hoje em nossas vidas, foi fruto da fogueira santa do Monte Sinai. É o caminho pra quem quer vencer. Graças a Deus. Nós vamos terminando a programação por aqui. Estaremos de volta amanhã neste horário, nesta emissora. E que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que neste domingo, às 6 da manhã, às 9h30 da manhã e às 18 horas, no estudo do Apocalipse, teremos reuniões especiais para que você possa se envolver cada vez mais, se dedicar cada vez mais ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no mundo. Ele ainda está no mundo, buscando aqueles que são justos ou aqueles que querem viver na justiça. Quem sabe você seja uma dessas pessoas. Então, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus e aqui no templo, Avenida Celso Garcia, 605, você tem o direito, o privilégio de poder participar da reunião do Espírito de Deus, da chamada, da escolha do Espírito Santo. Você pode ser um escolhido, você pode entrar nessa arca da aliança. Não importa o que você é, o que você fez ou deixou de fazer. O importante é a atitude que você tomar agora. Se você hoje optar por andar na justiça, viver na justiça, você pode ter certeza que o Espírito Santo está chamando você para fazer morada em você, no seu ser, e dedicar a sua vida para a glória do Filho dele por toda a eternidade. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.